Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Estudaremos, aprenderemos nas Escrituras Sagradas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, entenderemos e compreenderemos os seus ministérios e mistérios, os quais já foram revelados à Igreja. Cristologia é o estudo referente à segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Dependendo do grau e maneira de desvio da revelação bíblica, sustentar um falso ponto de vista sobre Jesus Cristo pode resultar em uma condenação eterna. Portanto, devemos estudar a doutrina bíblica de Cristo com cuidado e reverência, rejeitando toda e qualquer oposição que comprometa ou distorça o que as Escrituras Sagradas ensinam sobre ele. Toda a palavra de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. O estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo se reveste de grande importância por causa da relação que ele sustém com o cristianismo. Uma relação que nenhum dos outros fundadores de religiões tem para com as suas religiões, ressaltando que o cristianismo não é uma religião. É impossível existir o cristianismo sem Jesus Cristo. Estritamente falando, o cristianismo é Jesus Cristo e Jesus Cristo é o cristianismo. Não se trata, portanto, de uma religião, e sim de um modo, uma opção de vida. E essa vida é Jesus Cristo, posto, colocado, estruturado em ação viva na vida do homem. A palavra de Deus é a base do cristianismo. A palavra é Jesus Cristo. Ele é o Logos e também o Rema, o Verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós. Do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, existem tipologias e projeções proféticas a respeito de Jesus Cristo no caminho de Emaús, conversando com os seus 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém, e foi dito para que eles permanecessem em Jerusalém. Jesus Cristo apareceu para eles e começou falando sobre Moisés e todos os profetas, explicando aos 2 tudo o que dele se achava em toda a Escritura. No cristianismo, tudo se torna possível na pessoa de Jesus Cristo. É tudo por ele e por meio dele, através dele e para ele. Ele está assentado nas regiões celestiais e nós estamos também assentados com ele nessas regiões. Por isso, temos todas as vitórias já contidas nele, se nele permanecemos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem não crê, quem não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não terá vida eterna. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos de 9 ao 13. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus é divino, água e humano, sangue. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Isso foi testificado na cruz. Saíram sangue e água do corpo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que será que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer nos ensinar? Eu sou o caminho do homem para Deus, da terra para o céu, do átrio para o lugar santíssimo. E a verdade, Deus se encarnou e veio de encontro ao homem. Se revelou, veio ser o Emanuel, Deus conosco. E a vida, eternidade com Deus, estado eterno, razão de toda a vida. A arca, Cristo, saiu do lugar santíssimo, céu, e veio para o átrio, terra. Por isso, Deus se encarnou em um corpo físico, porque o sangue não vinha do lugar santíssimo, mas do átrio. O sangue não veio do céu. Não existe sangue no céu. O sangue veio da terra. O sangue não veio da dimensão de Deus. O sangue veio da dimensão dos homens. Foi um caminho inverso, foi um caminho de humildade, de amor sacrificial e de serviço. Cristo viveu esse sentimento de uma maneira tão forte e profunda em sua alma, espírito e corpo. O corpo de Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 48 ao 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O corpo de Jesus é comida, e o seu sangue é a água que jorra por toda a eternidade. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 ao 57. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. 3 são os que testificam no céu. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. 3 são os que testificam na terra. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 8. E esses 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses 3 concordam num. A fonte
de água viva. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. O pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. O provedor. Gênesis, capítulo 22, versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. O libertador. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Como foi possível que a fonte de água viva sentisse sede? Como foi possível que o pão da vida sentisse fome? Como foi possível que o provedor estivesse nu, sentisse necessidades? Como foi possível que o libertador estivesse preso? Foi possível porque ele não pôde beber de sua própria água, nem comer do seu próprio pão, nem vestir de sua própria roupa, e nem advogar a sua própria causa. Como ele fez então para habitar, viver, tabernacular na dimensão física dos homens? O que ele teve que fazer, realizar para viver e conviver no nosso meio? Ele teve que beber da nossa água, comer do nosso pão, vestir da nossa roupa e advogar a nossa causa, pois somente assim nós podemos beber da sua água, comer de sua comida, sermos vestidos com sua roupa, tê-lo como advogado e nos revestir de sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 e 36. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e fostes ver-me. O mistério oculto. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 2. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. O menino precisava de um corpo. O projeto de nascer do ventre de Maria já vem desde antes da fundação do mundo. Ele veio como nuvem, coluna de fogo, rocha, anjo do Senhor, escada, mas ele precisava de um corpo. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, ele só precisava de um corpo físico. Sua alma sempre existiu como Deus. Seu espírito sempre existiu como Deus. Um filho. Ele não era conhecido como filho. Se nos deu, ele se encarnou, tabernaculou e veio de encontro ao homem. Ele saiu de sua dimensão, a dimensão de Deus, e veio para a dimensão dos homens. Saiu do seu mundo espiritual e veio para o mundo físico. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e será o seu nome Emanuel. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Romanos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Este mistério é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Efésios, capítulo 3, versículos de 1 ao 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Deus escondeu este mistério na eternidade e o revelou somente para a sua igreja. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A encarnação do Logos, a semente da mulher, a formação da alma humana é a junção de dois elementos, um elemento espiritual com um elemento físico. O sopro de vida gerou o espírito humano. O elemento de essência espiritual, o pó da terra, gerou o corpo humano, biológico, físico. A imagem, sendo a imagem o elemento de essência física. A alma de Jesus já coexistia. Ele é Deus. Precisava somente de um corpo físico. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se José tivesse conhecido Maria, consumado o ato sexual, a semente seria do homem e não da mulher. Uma nova alma seria gerada através desta junção. Deus precisava somente do ventre de uma virgem para gerar o corpo físico para o filho. A alma de Jesus veio habitar neste corpo físico gerado da mulher.
depois de ser revelado para a Igreja. Este mistério, que agora não é mais oculto para nós, é também finalmente revelado para todos os anjos. Primeira Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeito os anjos, e as autoridades, e as potências, os principados, e as potestades angelicais conheciam o anjo do Senhor, o Senhor dos exércitos, mas nem todos eles sabiam, tinham o conhecimento e o entendimento de que ele fosse o seu próprio Senhor. Salmo 24, versos de 7 ao 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sela. Perceba que são relatadas duas entradas. As portas, as entradas eternas, se levantam duas vezes. Perceba também que existe um diálogo. Acontece há uma conversa entre os anjos no momento em que Jesus se adentra, quando ele realiza a primeira entrada no verdadeiro santuário celestial, a morada do Altíssimo, não feito por mãos humanas, o lugar santíssimo em que somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, figura terrena deste santuário real. Um anjo pergunta, indaga, questiona: quem é este Rei da Glória? Outro anjo responde: o Senhor forte e poderoso na guerra. Na segunda entrada, não é questionado, não é perguntado quem é, e entrará o Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, o nosso comandante. Ele é o Rei da Glória. E sela. Jesus apresentou-se diante da presença do trono do Pai para receber de volta a sua glória. As três dispensações. Primeira, a dispensação do mistério. Segunda, a dispensação da graça. E terceira, a dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação do mistério abrange o era. A dispensação da graça abrange o é. E a dispensação da plenitude dos tempos abrange o há de vir. Primeira, a dispensação do mistério. Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 10. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. A dispensação do mistério foi o governo do Pai, da criação à encarnação. Esta dispensação era dividida em duas fases: o mistério oculto e o mistério revelado. O mistério oculto foi a primeira fase, teofania, a manifestação teofânica, o anjo do Senhor, o Senhor dos exércitos. A segunda fase foi o mistério revelado, a teantropia, a encarnação de Jesus Cristo. Segunda, a dispensação da graça. Efésios, capítulo 3, versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. É a atual dispensação em que vivemos no presente momento.
Essa dispensação é totalmente direcionada e governada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for arrebatado da terra, a igreja subirá juntamente com ele. Então terminará essa dispensação da graça, a qual é o governo literal do Espírito Santo. O anticristo somente poderá manifestar-se após o término desta dispensação. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo receberá toda a atenção dos habitantes da terra para si durante este período, pois a presença do Espírito Santo, que leva ao homem o entendimento de adorar a Jesus Cristo, não estará mais na terra durante a sua atuação. O anticristo se assentará literalmente no templo de Israel, e toda a nação achará que ele é o verdadeiro e tão esperado, aguardado Messias. O apóstolo Paulo relembra algo aos Tessalonicenses. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? O apóstolo Paulo então revela o que, por enquanto, impede a atuação do anticristo. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 6 ao 9. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Terceira, a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios, capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Será o governo literal do Filho. Não confundir a dispensação da plenitude dos tempos com o fato de Jesus ter vindo na plenitude dos tempos. São coisas totalmente distintas, diferentes. Uma é uma dispensação, a outra é uma época. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus Cristo já se revelou como profeta e sacerdote. Falta ele ser reconhecido como rei. Jesus ainda será revelado em seu último ofício. Ele já tem a posse do seu reino espiritual, mas falta literalmente torná-lo físico. E isto acontecerá.
Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Preste atenção. Mas agora, o meu reino não é daqui. O meu reino ainda é espiritual, mas ele também será físico. Livro do profeta Isaías, capítulo 32, versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O reino do céu e os reinos da terra, a dimensão de Deus e a dimensão dos homens. Como estão os reinos neste momento? Livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo serão de Jesus Cristo. Jesus tornará a congregar algo que se foi perdido. A princípio, parece ser tudo um reino só, pois se tratam de um mesmo reino, mas não o são. O reino do Pai, o reino do Filho, o reino de Deus e o reino do céu. Cada reino tem o seu sentido próprio, a sua importância e principalmente a sua diferença. O que é o reino do céu? É a parte das coisas espirituais do reino, antes do estado eterno. O que é o reino de Deus? É a parte principal do reino do céu. O que é o reino do Pai? É o que está nas mãos do Pai neste momento. O que é o reino do Filho? É a parte que foi entregue por Adão às mãos de Satanás. São os reinos deste mundo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. No seu livro didático da disciplina de Cristologia, você tem imagens, ilustrações, explicando que falta uma parte do reino para completar todo o reino. Tem as divisões do reino e também o reino completo. O Pai entregará a parte que foi perdida para o Filho, depois dele a recuperar. Espiritualmente, o Filho já tem esta parte, mas isso literalmente também ocorrerá no mundo físico. Acontecerá na dimensão dos homens. Em sua segunda vinda, em sua parousia, o Filho a resgatará das mãos do ex-luzeiro. Ele colocará a parte que falta ao reino do céu. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Desta forma, dessa maneira, o Filho sujeitará a parte dele ao Pai, e então será tudo um só reino. Por isso, por causa disso, que nós somos herdeiros do Pai e também co-herdeiros do Filho.
Romanos, capítulo 8, versículo 17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 6 ao 10. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. O princípio físico da dimensão dos homens, e a eternidade da dimensão de Deus. O tempo físico dos homens, o Cronos, e o tempo eterno da divindade, o Kairos. Antes da criação do mundo físico, da dimensão dos homens, o Verbo era Deus e estava com Deus, na dimensão de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Na eternidade, o Filho unigênito não era considerado filho, não tinha ainda o nome de Jesus, também não era conhecido como filho, e sim como Jeová. De igual maneira era o Pai, era um só nome para as três pessoas da divindade, e este nome era Jeová. Na eternidade, no Kairos, na dimensão de Deus, não se falava em Filho ou em Jesus, mas sim de Verbo. O Verbo era a expressão, e o Espírito Santo, o vínculo e a natureza da divindade. O termo Filho de Deus não se refere a ser nascido de Deus, e sim ao seu nascimento do ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Não quer dizer que Deus teve um filho. Jesus veio a ser filho pelo seu nascimento e sua encarnação. As manifestações das três pessoas da divindade. Shekinah é a manifestação do Espírito Santo em forma de glória. Teofania é a manifestação de Deus em forma espiritual visível. O anjo do Senhor. Teantropia é a manifestação de Deus em forma física. Encarnação, Jesus Cristo. Observe o triângulo equilátero contido no seu material didático de Cristologia. Nós temos três manifestações: o Shekinah, a manifestação teofânica, e a manifestação teantrópica. Quando vocês estiverem de posse do material didático da disciplina de teontologia, aonde ensinaremos a respeito da primeira pessoa da divindade, do Pai, todo esse assunto, esta questão lhe dará o entendimento em relação às três pessoas da divindade. Lembrem-se que o próximo material didático completa ao material didático anterior, a divindade de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi revelado plenamente e literalmente no meio dos homens na cruz do Calvário, o seu corpo biológico físico ficou totalmente visível e foi visto pelos homens, na dimensão dos homens. Quando ele foi despido, o véu foi tirado. A arca, Cristo, podia ser vista por todos na cruz. O altar no átrio. Ele também foi visto por todos os seres espirituais na dimensão dos anjos.
tanto os espíritos ministradores como os espíritos malignos ouviram. Foi neste momento que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, do céu para a terra, de Deus para o homem, da dimensão de Deus, cruzando a dimensão dos anjos e chegando à dimensão dos homens, representando a revelação de Deus em carne, em sua teantropia, no meio dos homens. Ele tabernaculou e veio ser o Emanuel, Deus conosco. O sacrifício foi aceito. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A aniquilação de Jesus do si mesmo, da sua divindade. Jesus saiu da dimensão de Deus. Jesus veio à dimensão dos homens, como homem, e morreu no mundo dos homens como homem. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Aconteceu uma renúncia pessoal ao uso dos seus atributos divinos. Mas ao fazê-lo, ao realizá-lo, Jesus não se despiu de sua natureza divina. Também o ser divino, sua alma, não se tornou humana. A sua personalidade permaneceu sendo a mesma, não utilizando a consciência de ser Deus. E passou a depender somente e totalmente da ação do Espírito Santo. A alma de Jesus é divina, já coexistia, sempre existiu, já estava formada como Deus. Ele é a segunda pessoa da divindade. A formação da alma humana é a junção de um elemento espiritual com um elemento terreno. A alma é oriunda da dimensão de Deus. O corpo, a imagem, é oriundo da dimensão dos homens. O sopro de vida, o espírito humano, mais o físico, o pó da terra. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Jesus não recebeu o espírito humano, como no caso do homem, como ocorreu com o homem. Ele tinha o Espírito Santo. Se Jesus tivesse recebido o espírito humano, seria a prova que a sua alma um dia teve um princípio, teve um início. E nesse caso, ele não seria Deus, pois Deus sempre existiu. Jesus já nasceu, nascendo de novo. Jesus era 100% homem. O seu corpo biológico físico era 100% da dimensão dos homens. Todos os seus milagres foram realizados através do Espírito Santo. Se Jesus fosse 99,9% homem, 0,1% Deus, isto seria o suficiente para que ele realizasse tudo o que fez como Deus. Jesus venceu como homem para provar que nós também podemos vencer como homem se estivermos dependentes do Espírito Santo como ele. Como Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Como Jesus humilhou-se a si mesmo, achado na forma de homem. Muitos estão errados sobre o conceito real do termo humildade. Humildade não é pobreza. Humildade não é simplicidade. Então, o que é humildade? Humildade é poder, é ter, é ser, é saber, mas com uma grande diferença. E qual é essa diferença? É viver como se não pudesse, é viver como se não tivesse, é viver como se não fosse, é viver
como se não soubesse. Portanto, não é qualquer um que pode dizer que é humilde. Ser humilde é viver em humilhação. Humildade é o sentido real de suportar, passar por humilhação. Ele pode, sua onipotência. Ele é, sua onipresença. Ele sabe, sua onisciência. Existia um acordo entre ele e o Pai para isso. Jesus não podia fazer nada sem o consentimento do Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Essa humilhação representava um trato entre eles, para que o Filho não usasse os seus atributos divinos como Deus, em momento algum, quando ministrasse entre os homens. A divindade e a humanidade de Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Quando nós ensinamos algo revelacional, logo vem a pergunta: onde eu encontro isto na Bíblia? Logicamente, temos que ter base bíblica para o nosso ensinamento, respeitar a hermenêutica e a exegese. Mas temos também que entender que nem sempre a resposta está da forma que nós pensamos ou da maneira que nós queremos. Quando esteve na dimensão dos homens, logicamente Jesus teve que alimentar o seu corpo biológico físico. Jesus comeu? Sim. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 41 ao 43. Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus também bebeu? Sim. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Está bem claro que ele comeu comida sólida, peixe, pão, cordeiro, uva, figo, e bebeu comida líquida, água, leite, mel, vinho, mas não há nenhuma passagem bíblica relatando que Jesus foi ao banheiro. Não existe nenhuma passagem bíblica afirmando, dando a entender que ele foi atrás de uma árvore ou em uma moita para realizar as suas necessidades fisiológicas. Mas nós sabemos e entendemos que certamente ele teve que realizar as suas necessidades fisiológicas. Não é preciso ter um texto bíblico para confirmar isso. Afinal, temos que ter este bom senso ao analisarmos as Escrituras Sagradas. O corpo biológico, físico de Jesus era igual ao nosso. Filipenses, capítulo 2, versículo 7, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. A semelhança de homem, a arca no deserto e a humanidade de Cristo. Quando a arca caminhava pelo deserto, na peregrinação de Israel, tipificava Cristo no meio dos homens, guiado pela nuvem. A arca de madeira de acácia, tipo da humanidade de Cristo, estava coberta de ouro, tipo da divindade de Cristo, mas era guiada pela nuvem, o Espírito Santo. No caso da humanidade de Jesus, ele era Deus e, no entanto, humilhou a sua própria divindade, para que o Espírito Santo tomasse controle, exercendo a vontade do Pai sobre ele. Esta é a vontade de Deus para conosco, que a alma e o corpo se submetam ao Espírito. Em que sentido Cristo aniquilou-se a si mesmo na encarnação? Para ser um Salvador perfeito, Cristo teria e deveria ser plenamente Deus.
porque somente Deus poderia nos salvar, e plenamente homem, limpo de pecado, sem ter cometido pecado, pois somente o sacrifício pelo pecado poderia resgatar o pecador. Essa é a apologia que o cristianismo defende para responder às mais diversas teorias e teses a respeito da divindade e humanidade de Cristo. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe. Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo, sob a forma de Deus, não de forma forçada, conduziu-se para a forma de homem, e não usurpando ser igual a Deus. Atentemo-nos ao fato de que Cristo renunciou-a sem procurar mantê-la a todo custo. Ele voluntariamente a despiu, embora estando na forma de homem, mas sendo Deus. Observe que a ênfase não está sobre o seu poder, não está sobre os seus atributos divinos, não está sobre a sua divindade, mas sob a sua forma, sua glória. Ele não pensou em sua condição eterna, saiu de sua dimensão e veio à dimensão dos homens. Isso é tão tremendo de compreender que aqueles que ainda não o aceitaram não conseguem processar este entendimento. Um Deus que veio como homem, viver entre os homens, sem a presença do Espírito Santo, não tem como realmente entender este processo. Dessa forma, o aniquilar-se não é perder a sua divindade, mas não usá-la. O corpo humano físico é a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em sua encarnação, teantropia, o Verbo, o Logos, não deixou em nenhum momento de ser Deus, pois sua alma é quem ele é. Assim, a forma de servo não deprecia em nada a forma divina. Por causa do corpo físico, ele teve que aprender a obedecer, pois como Deus ele mandava, não precisava obedecer. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O período da humilhação de Cristo, a alma divina, limitada em um corpo físico. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. Porque o Pai é maior do que eu. Jesus estava limitado por causa do seu corpo físico. Nesse corpo, ele não dependia de sua divindade, contava com a sua humanidade. Ele tinha que dizer que o Pai era maior do que ele. Ele disse isso por causa de sua humilhação. Naquela época, naquele momento, naquela posição, ele não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo Deus, ele estava em forma de homem. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele estava como homem,
tinha que vencer como homem. Ele dependia totalmente e exclusivamente do Espírito Santo. Hoje seria diferente. Ele não poderia dizer que o Pai é maior do que ele. Eles são iguais em tudo, como sempre foram. Naquela ocasião, por causa do corpo físico, ele não dependia de sua onisciência. Ele podia dizer: o Pai me ensina todas as coisas. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Todo o período de sua encarnação, de sua tabernaculização, o Emanuel, Deus conosco, ele estava limitado. Ele tinha que atuar assim, pois seu ministério terreno dependia de sua humilhação, pois estava agindo como exemplo fundamental para a sua igreja e atuaria após ele. Aqui estava o motivo fundamental de ataque de Satanás contra ele. Por esta razão, por esse motivo, na ocasião da tentação no deserto, Satanás o indagou: se tu és o Filho de Deus. Atacando a humanidade de Jesus, o ex-luzeiro supostamente esperava que Jesus provasse sua divindade, sua identidade como Deus. Mas Jesus foi sábio. Sou o Filho do Homem, vim como homem. Referência ao seu corpo físico. Quando disse que nem os anjos do céu sabiam o dia de sua vinda, não queria dizer que ele não era Deus por não saber isso. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Lembre-se, ele estava em humilhação, ele aniquilou-se a si mesmo. Ele não poderia usar de sua divindade, mas confiava e dependia totalmente e plenamente no poder do Espírito Santo que estava dentro dele para realizar as obras de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele conheceu a Natanael pelo Espírito Santo manifestado em si, e não porque ele era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheceste tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ele atuou usando e utilizando os dons do Espírito Santo. Quando anunciou a seus discípulos, ainda estava com o corpo imortal. Jesus teve 3 corpos. Primeiro, o corpo físico mortal, nascimento no ventre de Maria. Segundo, o corpo imortal, ressurreição da morte, mas faltava-lhe revesti-lo de glória. Terceiro, o corpo glorificado. Isso ocorreu na segunda entrada, a presença do Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ainda não era o corpo glorificado. Isso não queria dizer que ele não possuía nenhum poder, porque ele era Deus antes e depois de sua encarnação. E sim que, por si mesmo, ele não podia fazer nada, não porque não era Deus, mas porque estava no período de sua humilhação. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Tudo o que fez, o fez pelo poder do Espírito Santo. Do contrário, onde estaria sua humilhação? Jesus, durante sua tabernaculização, encarnação, teantropia, foi totalmente dependente do Pai. Ele não veio para fazer a sua vontade.
até que estabeleça o seu reino na terra. Por isso, nós somos capazes de realizar as obras que ele fez, pelo mesmo poder, no Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 50. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Jesus Cristo poderia pecar? Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Sim, Jesus Cristo poderia pecar, tanto é que ele foi tentado. Ele poderia pecar porque era 100% humano, apesar de sua alma ser divina e o seu espírito ser o Espírito Santo. Ele estava limitado ao seu corpo físico, e nesse corpo ele, se quisesse, poderia pecar. Ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus venceu a todos os seus desejos humanos. As tentações de Jesus não partiam de seu íntimo. A sua alma é uma das 3 pessoas da divindade. Sua alma é divina. Sua alma é quem ele é. Ele é Deus. As tentações não partiam, portanto, de seu íntimo, de seu ser, como acontece com o homem, a alma humana. As tentações de Jesus foram provações e provocações externas, advindas de Satanás e seus demônios. Satanás, o ex-luzeiro, tentou a Jesus para que ele viesse a usar a sua divindade. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 ao 13. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Satanás, o ex-luzeiro, tinha o entendimento. Ele sabia que Jesus Cristo era 100% divino e que ele estava limitado em um corpo humano físico, 100% terreno. Por causa desse corpo, Jesus Cristo, se quisesse, poderia pecar. Em que consistiria o pecado de Cristo? Ele não poderia utilizar a sua divindade. Ele teria que vencer
como homem, e ele venceu como homem. Se tu és o Filho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. E foi levado pelo Espírito ao deserto. Os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas relatam que Jesus Cristo, logo após ser batizado no Rio Jordão pelo profeta e nazireu João Batista, foi conduzido, impelido, levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ninguém está livre de tentação. Ninguém está livre de ser tentado, de passar por tentação. Jesus foi tentado. A pior tentação que um homem possa sofrer é a perda de sua identidade, não saber quem ele é. Identidade é o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa: origem, nome, nascimento, sexo, filiação, DNA, impressão digital. É o reconhecimento de que a pessoa, o indivíduo, é o próprio, ou seja, ele mesmo. Antes de Jesus iniciar o seu ministério terreno, realizar, fazer, concretizar qualquer coisa como homem, Deus deixou bem claro para ele. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 22. Tu és meu filho. Identidade de filho e de pai. A maior identificação do homem é ser semelhante a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A partir desse momento, Satanás, o exuzeiro, tentou e conseguiu tirar a identificação do homem. Ele criou o primeiro sofisma: raciocínio vicioso, aparentemente correto e concebido com a intenção de induzir alguém ao erro, inversão de valor, reverter a ordem. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 5. E sereis como Deus. O primeiro argumento do diabo durante a tentação. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão, torne em pão. Em outras traduções, o intento, o desejo do diabo é o de deixar o homem sem relacionamentos. O homem tem que se relacionar, não pode ficar só. O homem não foi formado, não foi criado para estar só, para ser só, para viver só, pois estando isolado, o homem torna-se presa fácil de ataque. Ele sabe que o homem é um ser social, depende de outras pessoas. Ninguém faz nada sozinho, ninguém realiza nada estando só. Na tentação, o diabo tentou tirar o relacionamento entre o Pai e Jesus. Se Jesus tivesse usado sua divindade, teria quebrado o acordo entre eles. Se Jesus tivesse transformado, tornado pedra em pão, ele teria usado a sua divindade. Ele veio como homem, e como homem, ele não poderia usar os 4 principais atributos da sua divindade: onipotência, onisciência, onipresença e eternidade. Ele estava no tempo do homem, na dimensão do homem, vivendo como homem. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus sendo a própria palavra encarnada,
como homem, ele também vivia da palavra, não somente de comida, pão. O homem deve viver. A vida do homem depende da palavra de Deus. O segundo argumento do diabo durante a tentação. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 5 ao 7. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Glória e poder em troca de adoração a Satanás. Todas as vezes que um homem tiver uma grande promessa de Deus, Satanás apresentará uma oferta aparentemente melhor que a promessa de Deus, mas que na realidade é incomparavelmente e infinitamente inferior. Os reinos do mundo que foram entregues a Satanás através do pecado de Adão, porque a mim me foi entregue. Quando o homem pecou, os reinos desse mundo foram entregues diretamente nas mãos do ex-luzeiro. Os reinos da dimensão física do homem serão de Jesus, sem que ele precise adorar a Satanás. Jesus resistiu. A glória celestial é eterna. Ela não é comparável ao terreno. O reino espiritual, a dimensão de Deus, é superior a qualquer reino no mundo físico, na dimensão dos homens. Resista e tenha os dois. Quem vence no mundo espiritual, conquista no mundo físico. O terceiro argumento do diabo durante a tentação. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 9 ao 11. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Pináculo é o ponto mais alto, o nível mais elevado de um determinado lugar. Montanha, monte, edifício, torre. Muitos querem chegar ao topo. As mais altas torres começaram um dia a partir do chão. Todos nós já sabemos disso, mas muitos não sabem que, durante o processo de crescimento, deve ser observado com muita atenção e cuidado a cada momento de aumento, a cada instante de acréscimo. Afinal, mais difícil do que conquistar um lugar no alto é saber conservá-lo, lembrando que, por maior que seja o crescimento, nunca tocará ao céu. O que nós podemos aprender com os três argumentos de ataque de Satanás a Jesus? O que nós podemos tirar de lição para a nossa praticidade diária de vida cristã? O que podemos aprender para o nosso cotidiano de crescimento em fé? Primeiro, não transformemos pedras em pães, pois representa provisão rápida, facilidades deste mundo, gerar recursos ilícitos aos olhos de Deus. Segundo, Ele quer nos oferecer os reinos desse mundo. Representa ao sistema mundano, que é regido e dirigido por Satanás. A nossa dimensão dos homens é uma glória passageira que não se compara com a glória que há de vir, o estado eterno. No mundo, o ímpio carrega uma coroa e o justo carrega uma cruz. Mas, quando Cristo se manifestar em glória, nós receberemos uma coroa de glória eterna. Terceiro, Satanás quer nos levar ao pináculo do templo, representa o topo do ministério. E nesse ponto, muitos começam a brincar com o perigo. O empresário é tentado na empresa, o sacerdote é tentado em casa e no templo.
Quando a pessoa começa a crescer muito, às vezes é necessário um espinho na carne. Jesus fez o caminho inverso. Ele veio de cima para baixo, veio do céu para a terra, na dependência total do Espírito Santo. Jesus Cristo venceu. Nós também podemos vencer. Se o inimigo de nossas almas nos confrontar, se Satanás, o diabo, o ex-luzeiro, te questionar, lhe perguntar, te indagar, se tu és o Filho de Deus, nunca deixe essa indagação tirar de você a sua imagem e a sua semelhança com o seu Pai Celestial, com o nosso Deus, com o nosso Criador. Nós também somos filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 ao 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Como nós já aprendemos, como nós já sabemos, o Espírito Santo foi Ele quem levou, foi Ele quem impeliu, foi Ele quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo foi quem também levou Jesus Cristo para fora do mesmo deserto. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 e 15. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Algo aconteceu durante o diálogo entre Jesus e o diabo, na tentação do deserto. Jesus respondia a Satanás, iniciando e desenvolvendo um nível de entendimento argumentativo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está. Observe essa mesma argumentação novamente. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito. Satanás entrou na mesma linha de raciocínio argumentativo iniciada por Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 10. Porque está escrito: mandará seus anjos acerca de ti. Jesus novamente muda o nível de raciocínio argumentativo do diálogo entre eles. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 12. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E, acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus percebeu no diálogo, e conforme ele mudava o seu raciocínio argumentativo, o diabo também mudava. Mas quando Jesus mudou para o nível do dito está, ele fez algo muito profundo. E o que nós podemos aprender com isso? Nós aprendemos que quando nós saímos do nível do escrito está para o nível do dito está, Satanás não tem poder de argumentação. Ele não resiste a esse tipo de diálogo. Satanás conhece a escrita da palavra e, infelizmente, ele conhece melhor do que muitos cristãos. Mas ele não recebe a revelação da palavra. Somente pode dizer, dito está, quem tem o Espírito Santo, quem nasceu verdadeiramente para Deus, quem passou pelo processo do novo nascimento, quem conhece a palavra em praticidade diária de vida e não somente de escrita. A palavra está em ação constante na vida de quem a professa. A palavra dita expulsa o diabo. Ele não permanece onde a palavra revelada está em ação. Ele não suporta o Logos e não fica na presença do Rema.
Logos é o Verbo, é a palavra. O Rema é a palavra revelada em ação. Por isso que nos evangelhos você nunca verá Jesus estático, parado. Jesus está sempre em ação. Observe, sempre está assim, andando Jesus, falando Jesus, assentando Jesus, até o parar de Jesus em ação. Você não encontrará Jesus parou, você vai encontrar parando Jesus. Jesus está sempre em ação. Jesus está sempre trabalhando. Meu Pai trabalha e eu também. Ele é o Logos, mas ele também é o Rema. Por isso ele venceu a tentação. Que nós venhamos também a vencer as nossas tentações. Porque se eu e você, se nós vencemos as nossas tentações, observe o que acontecerá. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Vença a tentação, que os anjos virão, chegarão e lhe servirão. Por quantos dias Jesus foi tentado pelo diabo? Quantos dias foram de tentação no deserto? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Deus não fica devendo nada para as pessoas que são fiéis. Ele paga o mesmo período de tentação em gozo, em alegria. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, tendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Jesus retornou à terra para estar com os seus pelo mesmo período de 40 dias, o início do ministério terreno de Jesus Cristo. Após vencer a tentação do diabo no deserto, Jesus inicia o seu ministério. Ele venceu a tentação logo no início de seu ministério. Isto foi muito importante para ele, vencer a tentação do diabo logo no início, e principalmente venceu no deserto. Deserto é tipo de dificuldades, provas, tribulações e lutas desse mundo. Essas condições existem somente na dimensão dos homens. Satanás, o príncipe desse mundo, conhece muito bem o que significa deserto para o homem. E Jesus venceu a tentação no deserto, nas condições nas quais nós devemos vencer ao diabo. Ele deu um aviso ao ex-luzeiro e seus demônios. Eu não vim para brincar, o negócio é sério. Eu vim cumprir a lei, e ele cumpriu a lei. Ele não veio para anulá-la, nem para destruí-la, mas pela sua, na sua e para a sua obediência. Dessa forma, dessa maneira, com essa atitude, ele iniciou o seu ministério. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus iniciam o seu ministério de qualquer forma, de qualquer maneira? O que é pior, não vencem a tentação do diabo no deserto desse mundo. Talvez o deserto de quem está iniciando seu ministério seja traição, seja latrocínio, seja prostituição, seja roubo, seja assassinato, ou qualquer de uma das obras da carne. Faça como Jesus. Vença essa tentação logo no início de seu ministério. Não brinque com o diabo, pois ele não brinca com a sua vida, com a sua família, com o seu ministério. Conforme as ilustrações contidas no seu material didático, você verá a questão que envolve a humilhação, a sua abnegação, a sua obediência e a sua glorificação. E esta obediência, ele tinha que obedecer ao Pai no céu, ao homem na terra, e o principal, obedecer ao seu corpo humano. E a obediência ao seu corpo humano foi o ponto que Satanás mais atacou. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Mesmo sendo o sumo sacerdote universal da graça, pelo sacerdócio de Melquisedeque, Jesus Cristo respeitou e cumpriu o início do seu ministério em todos os aspectos da lei, no contexto geral de todas as outras leis.
Infelizmente, muitos no nosso meio, principalmente professores, ensinadores e educadores de teologia, por falta de ensinamento ou até de revelação, são limitados em relação às leis. E o que é pior, às vezes a lei, para eles, estão divididas em somente dois aspectos, a lei e a graça. Mas são várias leis. Existe a lei vista, a lei dita, a lei escrita, a lei física, a lei espiritual, a lei da mente, a lei da vida, lei da morte, lei da carne, lei do espírito e várias outras leis. Se a pessoa não entender e não souber de qual lei está dentro do contexto bíblico em sua hermenêutica e exegese está tratando, ficará difícil de ter o entendimento. Por exemplo, Jesus Cristo não era levita. Jesus não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. O seu sacerdócio é universal, da linhagem de Melquisedeque, e não um sacerdócio levítico, araônico, pertencente à tribo de Levi. Mas mesmo assim, ele iniciou o seu ministério terreno há cerca dos 30 anos de idade. Livro de Números, capítulo 4, versículo 23. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. O prenúncio da descida de Jesus Cristo ao Hades. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2, na parte B. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A última Páscoa e a ceia do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 17 ao 28. E, no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura, sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Após essa última Páscoa, dentro desse contexto, Jesus Cristo fez uma promessa para os seus discípulos antes de sua morte. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Observe que dia está com a letra D maiúscula. Será o dia das bodas do Cordeiro. O ex-luzeiro, sabendo da promessa feita, realizada por Jesus aos seus discípulos, os quais naquele momento representavam o que hoje é a igreja.
tentou fazer com que ele viesse a quebrar a sua promessa. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 34. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Davi, em seu salmo, prefigurou exatamente a este momento ocorrido durante a vida de Jesus. Salmo 69, verso 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Ele caminhava para o Hades. Em breve ele estaria no seio de Abraão, no lugar de tormento, no abismo. Estava chegando a hora. A transfiguração e a reunião. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. A transfiguração de Jesus e a aparição de Moisés e Elias para uma reunião com ele. Temos vários detalhes importantes dentro desse contexto. Jesus conduziu Pedro, Tiago e João em particular, ou seja, separado dos outros discípulos, dos outros 9. Pedro não entendeu que era momento de ficar prestando atenção e calado. Um momento de aprendizagem, de entendimento do mundo espiritual. Ele começou a falar e disse besteira. Ele disse para Jesus: Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Se nós formos explicar essa questão, ficaríamos aqui horas e horas. Nós falaríamos sobre isso no momento certo, na hora oportuna. E Pedro continuava a falar. Observe no contexto. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. O Pai, a primeira pessoa da divindade, teve que agir. Escutai-o. Pedro, para de falar e somente preste atenção. Tanto é que os 3, ao ouvirem a voz do Pai, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Foi necessário que Jesus os levantasse e, erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Bem, explicaremos essa questão no momento certo. Por que Moisés e Elias apareceram para Jesus? Qual seria o verdadeiro motivo desta maravilhosa reunião? O porquê desta agenda? Qual a pauta em questão? Sobre o que eles falavam? Sobre o que eles conversavam? Como pôde Moisés aparecer vivo, sendo que Jesus ainda não havia passado pelo Calvário? Como pôde o patriarca Moisés aparecer vivo, sendo que Jesus ainda não havia passado pela cruz, não havia ainda vencido a cruz? Preste atenção no versículo 9. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Moisés morreu, como Moisés apareceu ressurreto nessa reunião. Elias não morreu, não passou pela morte. Leiamos o Evangelho de Lucas,
capítulo 9, versículos 29 ao 31. E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O texto afirma que tanto Moisés como Elias apareceram em glória. Como pôde isso acontecer? Primeiro, Jesus não havia vencido a morte. Segundo, Moisés morreu. Terceiro, Elias não morreu. Como ambos estão com glória e falavam da sua morte, a conversa era o ministério de Jesus em sua morte, em sua ida ao Hades e o seu retorno ao céu. Moisés tipifica os que passarão pela morte e ressuscitarão primeiro. Deus não permitiu Moisés entrar na terra prometida em vida com seu corpo físico, mas lhe mostrou toda a terra. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos 4 e 5. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-la para veres com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Moisés entra na terra com o seu corpo em glória para relatar a Jesus sobre a expectativa de sua chegada ao seio de Abraão, o paraíso. Apesar do que ele, Moisés, não estava lá, não tinha ido para lá. O patriarca Jó creu na esperança. Ele sabia que iria passar pela morte, que o seu corpo seria comida para os vermes. Jó sabia que a sua alma iria para um lugar chamado Seol, no Hades. Mas Jó também sabia que Jesus, a sua esperança, iria buscá-lo no Hades, resgatar a sua alma no seio de Abraão. Livro de Jó, capítulo 17, versículos de 13 ao 16. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se a corrupção clamar: tu és meu pai, e aos bichos: vós sois minha mãe e minha irmã, onde estaria então agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do Seol, quando, juntamente no pó, teremos descanso. Preste atenção. Sim, a minha esperança. Quem a poderás ver? Somente aqueles que estavam no seio de Abraão o veriam como esperança, pois também o lugar de tormento e o abismo o veriam, mas não como esperança. Ela descerá até os ferrolhos do Seol. Jó sabia que a esperança que Jesus iria resgatar a sua alma no paraíso. Davi também sabia que Jesus Cristo iria ao Hades resgatar a sua alma no seio de Abraão. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, exceto a Enoque, Elias e Moisés, todos os justos e santos do Antigo Testamento, que creram na vinda de Jesus, que acreditaram em sua tabernaculização, estavam no Hades. Eles estavam na expectativa de Jesus ir até lá resgatar as suas almas no seio de Abraão, no paraíso. Salmo 88, versos de 5 ao 12. Posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais. Antes os exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa a tua cólera. Tu me abateste com todas as tuas ondas. Sela. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Estou fechado e não posso sair. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti todo o dia. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos?
ou os mortos se levantarão e te louvarão? Sela. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Como se pode perceber, havia momentos em que eles quase perderam as esperanças, pois apesar de estarem em uma das 3 repartições do Hades, conhecida como o seio de Abraão, o paraíso, eles estavam no Hades. Este lugar é literalmente uma prisão. Era esta a expectativa que Moisés estava relatando para Jesus. Senhor, eles te esperam, eles te aguardam. O Senhor é a esperança. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe.